Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024 e nesse começo de semana me chamou a atenção as ações da Telkom Indonésia, que é uma companhia de telecomunicações da Indonésia, uma ação do exterior que você pode negociar em dólares e também ganhar dividendos em dólares, tá certo? Se você gosta de acompanhar os ensinamentos do Barsi, você sabe que o setor de telecomunicações é um dos setores recomendados por ele, que ele acredita ser um setor bastante importante da economia atual e que pode trazer alguns diferenciais aí para a sua carteira, como maior estabilidade e eventualmente também uma melhor constância no pagamento de dividendos. A nossa estratégia que eu busco compartilhar com você, até fazendo uma brincadeira, a estratégia BBB, que a nossa ideia é monitorar, é ficar de olho nas ações das boas empresas, para eventualmente conseguir comprar essas ações quando elas estão baratas e depois a gente segurar no longo prazo o buy and hold para poder ganhar com a valorização e os dividendos ao longo do ano, tá certo? Então, para a gente começar essa análise aqui, vamos com calma, vamos passo a passo para que seja possível você entender. Quando a gente fala, uma ação de telecomunicações da Indonésia, então já fica um pouco estranho, pode soar um pouco assim desconhecido, mas hoje com os sites aí, o mundo globalizado, interconectado, a gente consegue coletar informações importantes, como é o caso das informações aqui no site da Status Invest. Então, vamos passo a passo para que você possa entender mais sobre a companhia. A Indonésia, tá? É um país aí que pode ser um pouco desconhecido aqui no Brasil, mas é um país bastante populoso. E a Telkom, ela atua em serviços importantes aqui, ó. Vou começar a destacar para você no setor imobiliário da Indonésia, depois principalmente aí no setor de telecomunicações, internet sem fio, a cabo e até via satélite, serviços gerais de internet, softwares, importante também, consultoria em tecnologia da informação, transportadora, serviços aí de finanças ao consumidor. É um conglomerado bastante interessante que acaba apresentando serviços aí bastante interessantes lá para o continente asiático, tá certo? E as ações da Telkom Indonésia, elas estão listadas em Nova York pelo ticker TLK.US. Aqui na plataforma DexStation a gente vai dar uma olhada no gráfico daqui a pouco e vou deixar para você também na descrição desse vídeo o link para você abrir uma conta demo grátis. Primeira coisa que eu recomendo para você, tá? É que a gente procure ser sócio de companhias lucrativas. E nesse sentido, é importante que a margem líquida, pelo menos os filtros aí que eu gosto de aplicar, eu gosto de uma companhia que apresenta uma margem líquida no momento acima de 10%, para que a gente entenda que a companhia tenha uma gordura, consiga ter uma média interessante de lucratividade, e a margem líquida também, para mim, é a mais importante, porque é realmente o que sobra de dinheiro no caixa da companhia, depois dela pagar tudo que ela precisa para funcionar. Os seus custos, as suas despesas, juros, dívida, amortização, enfim, que realmente vai sobrar ali no caixa para a companhia poder continuar crescendo. Nesse sentido, a gente vê que a média, a margem líquida atual é 17,5%, e mais interessante ainda, mais importante, é que a média também esteja acima dos 10%, e aqui a gente consegue ter um horizonte de tempo bastante interessante. Desde 2008, a gente vê que, mesmo em alguns momentos, quando uma companhia recuou a sua margem líquida aqui em 2015, por exemplo, ela acabou se mantendo bem acima do nosso filtro de 10%. Ou seja, a gente tem um horizonte de tempo mais distante, a gente entende que a companhia ela consegue ser resiliente, ela consegue se manter lucrativa há mais tempo, eventualmente exposta a eventualidades do mercado. Isso pode trazer uma confiança para o investidor de longo prazo, sabendo que
alocaria num papel que pode ter esse diferencial, tá certo? Outro indicador importante também de lucratividade, de rentabilidade é o ROI, hoje em 16%. Aqui, como a gente fala de uma companhia listada em Nova York, é importante a gente comparar esse retorno do equity, né, o retorno aí do patrimônio em relação à renda fixa nos Estados Unidos. Então o ROI, um filtro interessante hoje, seria pelo menos acima de 5%. Nesse sentido aqui, as ações da Telcom superando também. Primeiro ponto, então, a gente conseguiu entender que a Telcom é uma companhia lucrativa. Depois, importante que a sua dívida esteja sob controle, porque quem não deve não quebra. Nesse sentido, eu gosto de pesquisar a dívida líquida em relação ao PL até 0,5, para que o endividamento não ultrapasse 50% do patrimônio líquido. E a gente vê que hoje a empresa tem mais caixa do que dívida. Então, vai se desenhando um cenário interessante de uma companhia lucrativa com dívida sob controle. Depois, os nossos múltiplos, né? O PL aqui na casa de 10, bastante interessante. Eu tenho uma tolerância de PL de até 15 anos para que a gente tenha uma ideia de retorno, de payback do nosso investimento. Acima de 15, eu acho que o preço já pode estar muito esticado. Você pode pagar muito caro pelo papel. E hoje também aqui o PVP, o preço em relação ao valor patrimonial, eu não gosto que esse múltiplo ultrapasse 2,0, porque em tese a gente poderia pagar um preço acima do que seria o dobro do valor justo de mercado. Então, a Telcom, na minha opinião, bastante interessante, uma companhia lucrativa, com dívida sob controle e com múltiplos descontados, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui em mais algumas informações interessantes. Aqui, aqui é muito legal a gente saber dar uma olhada nesse quadro. Hoje a companhia tem quase 3 bilhões de dólares em caixa e a sua dívida bruta é de 2,2 bilhões, né? Então, a gente tem essa dívida líquida aqui, ou seja, fica esse sinal negativo porque a companhia hoje tem mais caixa do que dívida. Não precisa nem recorrer ao seu patrimônio líquido, eventualmente, para quitação desses dados, tá? Agora, vamos voltar aqui para a plataforma da Xstation. Olha que interessante que a gente tem. O ticker da ação é o TLK.US e aqui a gente tem esse ícone I, que ele vai trazer informações do instrumento. A gente vê que as informações ali que a gente viu no site da Status Invest, elas batem com as informações que a gente tem aqui dentro da própria plataforma da Xstation, já facilitando bastante a nossa interpretação da companhia, a nossa avaliação. Olha lá, em dividendos hoje, bastante interessante, né? Quase 6%, quase 6,5% de dividendos em dólar. A gente vê ali, margem de lucro líquido em 15%, do price to book abaixo de 2, então conferindo ali com as informações que a gente tinha da Status Invest, o nosso índice de preço-lucro do PL na casa de 12 também, os dados semelhantes, né? O ROI, o retorno sobre o equity em 17% e a taxa de endividamento aqui também sob controle. É bastante prático essa funcionalidade que a gente tem aqui na plataforma da Xstation, da gente já conseguir coletar essas informações sem precisar acionar algum site aí fora da plataforma, tá certo? Bom, agora para a gente dar uma olhada no nosso gráfico, então no período semanal, para mim, você que gosta de investir em ações no longo prazo, acredito que o período semanal ele vai combinar muito bem com a sua análise fundamental, tende a respeitar melhor as zonas de interesse do mercado, como suportes e resistências, os gatilhos de entrada, e você consegue ter uma visão panorâmica também, tá? A gente vê aqui, em abril de 2022, tivemos a formação dessa resistência importante na casa de 33 dólares, e desde então o papel ele se desenvolve numa tendência de queda com topos e fundos descendentes. Fica bem claro, bem nítido da gente conseguir ver esse desenho aqui no gráfico, como a cotação ela vem caindo. Agora, nesse ponto aqui, começa a ficar bastante interessante o papel nessa região de 17, de 15 dólares,
porque vem para a mínima dos últimos anos e a gente vê uma desvalorização de 52% da cotação. Começa a combinar com aquela nossa ideia, né? A gente ficar de olho, então, primeiro, na ação de uma boa empresa, que é o caso que a gente acabou de ver os fundamentos da companhia. Depois, a gente de olho nessa boa empresa, eventuais oportunidades de comprar esse papel barato. E olha aqui na formação de velas como nós tivemos um poderoso engolfo de alta, despertando o interesse dos compradores nessa região de 15 dólares. Então, uma vez que a gente monitora boas empresas, que a gente eventualmente consegue comprar essas companhias baratas, a gente pode fazer o terceiro B da estratégia, que é o Buy and Hold, que é segurar esse papel no longo prazo para que a gente possa surfar essa valorização. Nesse caso, uma potencial valorização das ações da Telcom até a casa ali de 33 dólares, que foi a resistência de abril de 22, a gente fala num potencial de valorização de 93%, ou até a máxima histórica ali em 36, potencial de 110%, ou seja, praticamente você dobrando aí o seu ganho de capital. E nada ao longo do tempo, você ficando bem posicionado, você tende aí ganhando dividendos, nesse caso aqui dividendos em dólar, que podem ser mais interessantes ainda para você também ter o ganha-ganha com o câmbio, tá? Nessa região aqui de 17 dólares, 15 dólares, a gente vê como algumas semanas atrás nós já tivemos interesse dos compradores, o mercado testando aqui essa região de máximas, e a gente fica de olho nesse ponto de pivô, praticamente aí nos 21 dólares. A partir do momento que a gente conseguir, que o papel conseguir inverter a tendência, começar a executar topos e fundos ascendentes, a gente pode ter a mudança ali da polaridade, né? De tendência de baixa para tendência de alta, mas mesmo dentro agora de uma tendência vigente de queda, a gente precisa ficar atento que pode ser aquela oportunidade dourada da gente comprar uma ação boa lá no fundão, para tentar antecipar esse movimento, tá certo? Então, análise aí dessa semana para você, de olho nas ações da Telcom Indonésia, pelo ticker TLK.US. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal, que tem um conteúdo muito bacana para você aprender a investir na Bolsa de Valores. E eu deixo o convite também para você, estou presente lá no Instagram, rodrigorebeck.cnpi, que tem mais dicas, mais conteúdo para a gente poder bater um papo por lá também, tá certo? Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.